Então, quem está aqui já é de primeiro, né, a Maria Helena. Eu vi que ela está aqui já a postos. Então, Maria Helena, a hora que você quiser já colocar, compartilhar com a gente a sua apresentação, você fica à vontade. Eu geralmente, quando sou eu que faço projeção, né? Quando eu compartilho, eu deixo meu microfone desligado para não atrapalhar, porque eu tenho cachorro, às vezes late, né? Atrapalha vocês. Aí qualquer coisa eu vou ter que, para ligar novamente o microfone, às vezes eu vou ter que parar a apresentação para dizer se está extrapolando o tempo. Quando isso for além, aí eu vou parar, tá? A apresentação, e aí depois a pessoa retoma e finaliza. Então, ter esse cuidado. Então, como eu disse, vai ser dessa maneira. Vocês apresentam em 15 minutos e eu deixo um pouquinho mais quem tiver em grupo. E na sequência eu faço algum comentário, às vezes até que você pode mudar para o trabalho e etc. E os colegas também podem participar, que é legal, né? Porque a ideia mesmo da sala de aula é essa, né, gente? É a gente aprender com o trabalho dos colegas, porque a gente só aprende na diferença, né? Se a gente ficar só olhando para o que a gente faz, a gente não vê outras coisas, né? Então, vocês participarem, comentarem, eu acho que é bem-vindo. É um exercício, né? A gente olhar o do outro é um exercício para nós mesmos, né? Às vezes, coisas que a gente não vê na gente, ou qualidades que a gente não vê na gente, vê no outro. Então, esse é o intuito da sala de aula, é por isso que existe esse tipo de atividade. Aí, ficou um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para todo mundo ver. Gente, boa noite. Meu nome é Maria Helena e eu escolhi um tema, acho que um pouco polêmico, né? Porque eu não acho que a Carmen Miranda é vista, né, como uma artista do modernismo, nada do tipo, mas eu comecei a me interessar por ela no ano passado, quando eu vi uma peça que foi feita dela no SESI, e assim, eu achei muito incrível, porque até então eu nunca tinha ouvido assim, falar dela no mundo acadêmico, assim, nem na faculdade, né, em outros lugares, muito por cima, assim, alguns cursos audiovisuais que eu tinha feito sobre história do cinema, assim, mas eu sempre percebi que existe não um preconceito, mas uma certa resistência a falar sobre ela, né, e aí eu comecei a pesquisar e eu percebi que nos últimos anos tem sido muita produção sobre a Carmen Miranda, sobre a figura dela, sobre a representação da cultura e tudo mais. E para quem não sabe, né, a Carmen Miranda chegou aqui no Brasil em 1909, mas ela nasceu em Portugal. Ela e a família dela se instalaram no Rio de Janeiro, ela veio para cá com 1 ano de idade, então praticamente em 1910 eles já estavam aqui. Eles viviam numa comunidade portuguesa lá no Rio de Janeiro, e eles estavam, né, junto desse movimento migratório nos brasileiros. Com 14 anos, a Carmen Miranda passou a trabalhar como vendedora em uma loja de gravatas, e depois ela foi trabalhar no ateliê de chapéus, e foi com essa profissão, né, com essa experiência que ela teve em costura, que ela começou a confeccionar seus próprios figurinos, né? Com 20 anos de idade, ela já estava cantando na rádio, estava fazendo uma série de, até mesmo filmes aqui, mas não tinham feito muito sucesso, né? E no meu trabalho, esse aqui especificamente, eu decidi falar um pouco sobre os turbantes, mas na verdade eu vou acabar falando sobre ela como um todo, porque os turbantes são só um aspecto, né, dessa elaboração de trajes que ela fez. Então, por exemplo, eu encontrei essa autora, a Mônica Raíza Spum, que ela fala que foi a partir da criação desse turbante que ela espremeu essa figura da baiana, né, que era liso, bordado, com padrões geométricos ou estampados, e que era uma forma muito curiosa que ela tinha, e que, na verdade, no país inteiro, né, não se via ela como uma figura de contradição, como seria hoje, por exemplo, né? Porque ela era portuguesa, tudo bem que ela nasceu e viveu aqui no Brasil, porém, ela se vestia como baiana e logo ela começou a exagerar, né? Exagerar no tamanho das roupas, no tamanho, principalmente dos cocários, dos turbantes que ela usava, né? E ela encarnava, então, e adaptava, estilizava essa roupa, o que promoveu uma certa visibilidade e prestígio que eram inimagináveis para as baianas naquela época, né? Então, você tinha, assim, o Brasil no século, 1930, 1940, inclusive, foi durante esse período de ápice da carreira dela que até ela se encontrou com o Getúlio Vargas e foi nomeada embaixadora da cultura brasileira, né? E por quê? Porque nessa época existia todo um movimento de representação do Brasil para o exterior, uma venda do país também, e uma venda da cultura brasileira também. E nessa época, os Estados Unidos também estavam promovendo uma política de boa vizinhança. E ela foi escolhida como esse símbolo, não só brasileiro, mas também latino-americano. E foi
depois que eu comecei a estudar sobre isso que eu fui entender o que isso significava e por que as pessoas não gostavam da Carmen Miranda daquela época, né? Porque no começo, tudo bem, ela começou a representar o Brasil e tudo bem, só que conforme os anos foram avançando, por exemplo, ela fez 16 filmes entre 1940 e 1946, e no início ela não representava ninguém especificamente, ela não representava uma brasileira, ela representava a personagem dela, Carmen Miranda. Porém, conforme os anos foram passando, e foi começando a ter a necessidade dessa representação latino-americana nos filmes, por partido do próprio Estados Unidos, ela começou a representar toda a América Latina. Então, ela representava brasileira, ela representava espanhola, todos os tipos de nacionalidades cubana. Ela fez um filme que ela interpretava cubana. Então, como eu sinto isso muito como hoje, não comparo. Hoje nós temos, por exemplo, em filmes, e a gente fica muito irritado com isso quando tem, por exemplo, brasileiro sendo interpretado por espanhóis, falando espanhol, ou por atrizes mexicanas, né? E eu acredito que na época foi essa mesma coisa, né? Porque ela se vendia, né, e tudo mais como brasileira, e todo mundo falava que ela era brasileira mesmo, ela não tendo, né, nem mesmo o documento brasileiro, ela ainda era portuguesa, né, na documentação, mas existia toda essa questão do exotismo, dessa tropicalidade que começou a ser representada por ela, né, e na arte como geral nesse período também. Então, você vê os filmes, você vê como ela era representada, e isso passou a ter uma certa pressão, né, do público brasileiro versus o público norte-americano, porque quando essas filmagens, esses vídeos começaram a chegar aqui, o povo brasileiro não se via mais representado pela Carmen Miranda, né, porque ela não representava nada, né, ela começou, da forma como começou a se exagerar as músicas, a própria figura dela, os brasileiros também não se viam representados por ela, e ela acabou se transformando numa caricatura, né, ela não tinha uma autenticidade, né, essa foi uma personagem que ela construiu. Então eu coloquei alguns exemplos de turbantes dela, que eram os elementos centrais da caracterização dessa personagem, né, que ela criou. Então, eu coloquei um pouco sobre como essas estilizações que ela fazia acompanhava esse processo de negociação racial e moral das imagens dos conteúdos que eram considerados apropriados para a veiculação. Por quê? Na época, ela era considerada uma figura ideal, porque ela era branca e ela conseguia externalizar essa cultura afro-brasileira por meio do samba, por meio da musicalidade, por meio dessas roupas, né? Então, era considerada a pessoa muito apropriada para representar o Brasil fora do país, né? Então, eu coloquei aqui pela própria Balieiro, que é uma outra autora que eu também encontrei, uma autora mais recente, que ela fala sobre como ela positivava essa cultura popular brasileira e negra, mas de uma forma mais branqueada, né? Que era considerado super necessário na época, né? Com toda essa questão racial que tinha nesse período. Então, essa estilização dela, ela, no início, né, pelo menos, ela incorporava uma imagem que denotava essa autenticidade nacional, incorporando aspectos da cultura afro-brasileira e popular, só que essas tensões raciais eram suspensas por causa dela como uma mulher branca e tudo mais. E ela representava, então, no início, esse símbolo nacional que era visto como ampla aceitação pelo público carioca, só que, conforme os anos foram avançando, e a própria política da boa vizinhança dos Estados Unidos foi caindo por terra já nos anos 40, você já não precisava dela como uma figura de representação, né? E essa própria personagem que ela criou dessa baiana começou a cair em desgosto em vários públicos, né? E foi basicamente isso que eu quis trazer para o trabalho. Tem várias fotos, inclusive foi feito foi feito um museu aqui no Brasil, né? Com incentivo do governo, inclusive, que conseguiram comprar todos esses dois aqui que eu mostrei, inclusive são do museu que tem aqui, e que conseguiram comprar esses figurinos, que estão realmente tentando resgatar essa memória e fazer uma criticidade em cima disso, né? Porque na época ela foi completamente execrada, né, na própria mídia da época, né, que não via nela mais uma figura reconhecível, né, em relação aos brasileiros. E foi isso, gente. Eu achei muito interessante, gostei muito de ver a forma com que era elaborado esses trajes dela. Lógico que conforme isso foi feito os filmes e tudo mais, você começou a incorporar uma série de outros elementos, né, principalmente as frutas, toda aquela coisa. E é isso, não vi nem quantos minutos deu, gente. Oi, eu deixei meu microfone ligado, desculpa, Maria Helena, agora que eu vi. Não sei se te atrapalhou. Excelente.
parabéns pela apresentação, um tempo tranquilo, muito bacana, muito boa apresentação e criatividade na escolha do tema. Queria saber se algum colega queria comentar alguma coisa em relação à apresentação da Maria Helena. Fica à vontade. Aqui, ó, a Olivia falou aqui uma coisa bacana, que a irmã dela trabalhou no Museu da Carmen Miranda, né? Pode falar, Bruna. Maria, você arrasou. Nossa, eu aprendi bastante, porque assim, a imagem que a gente tem da Carmen Miranda é sempre essa questão do carnaval, disso, mas não como uma figura realmente artística, meu. Você arrasou. Parabéns. Concordo com Obrigada, você, gente. Bruna. Mas eu também fiquei super surpresa. E assim, fiquei mais surpresa vendo que quando você coloca ali no Google Scholar, né, Carmen Miranda, você recebe muitos artigos recentes. Então você vê que está sendo um tema que está sendo muito trabalhado nos últimos anos e por várias áreas, né? Pessoal da moda, pessoal da arte, tudo mais. Você vê que, principalmente o pessoal da cinematografia, né? Então ela é um assunto assim, muito interdisciplinar, né? Que você consegue trabalhar uma série de questões. Falou tudo, é um assunto interdisciplinar, por isso que eu acho, assim, eu sou muito aberta, tá, gente, a temática de trabalho, eu achei, assim, super ousado da Maria Helena, e eu acho isso legal, porque a gente aprende, eu também, muitas dessas informações eu não sabia, a gente sempre soube, né, dessa questão controversa, né, da Carmen Miranda, que, né, ela era portuguesa, tal, e ela trouxe essa personificação da baiana, a ideia de embranquecimento da população, né, que é bem, que a Maria Helena colocou, que é bem esse contexto. Achei, agora entrando, né, nos detalhes, né, o conteúdo excelente, a apresentação excelente, o pôster muito bem feito, preenche todos os requisitos para o trabalho final. Eu faço só uma sugestão, né, porque se a gente está aqui, tudo, né, pode ser melhorado ainda mais, digamos assim, você pegar a Maria Helena naquela parte final, você coloca muito bem as referências, citações, né, o contexto. Você retorna o seu título, né, que é a ideia da cultura de massas. Eu até estava lendo ali para ver se você fazia esse diálogo com o título e o texto. Aí eu acho que você podia escrever um parágrafo pequeno, final, fechando as suas ideias, né? Fechando a construção do seu trabalho, porque aí você contextualiza, coloca, né? Então, todo trabalho, vocês podem ver, toda apresentação, né, todo trabalho tem sempre um fechamento. E aí é uma coisa que eu sugiro para você e para outros trabalhos, pouquinha coisa, 3, 4 linhas, 5 linhas, escrever um fechamento. Mas de resto, está tudo bem, muito organizadinho, muito bem apresentado. Tá certo? Então, a gente começou aí as apresentações com chave de ouro, né? A Nayara perguntou se tem... Pode falar, cara. Enquanto está baixando aí, eu acho que o trabalho da Maria Helena me lembra muito o que a gente discutiu na disciplina, que é de buscar esse viés de Brasil que a gente já tem aqui, a gente busca tanto de fora, essa revisão mudando o olhar. Eu acho que isso que me mostrou o trabalho da Maria Helena foi excelente. Assim. Você colocou muito bem, Caroline, né, de uma forma muito inteligente, porque o que acontece? Me lembrou muito até o que a gente estuda na arte latino-americana. Esse trabalho dava para dialogar nos dois contextos, né? Porque essa ideia, né, de sair de uma perspectiva tradicional da história da arte, de uma história da arte que a arte é pela arte, não, a arte ela tem um contexto histórico, né, senão não seria história da arte, né? Parece tão natural esse vínculo de história e arte, mas não é uma criação, é uma invenção. E pensa na arte com o seu envolvimento social, né? E como as construções estéticas elas vão sendo feitas, né? E foi uma construção de um padrão estético da baiana. Por que que é uma mulher branca representando todas as negras, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Em construções, né? E tipos ideais estéticos que vai permeando o nosso imaginário, que às vezes a gente não para refletir por que é assim, por que é assim, depois a gente pensa e fala, não, é porque isso é uma construção, né? E aí tem outra questão também de ideologias, né, políticas da época que perduram até hoje, né? O que tem muito estudado, especialmente, né, com a arte moderna e contemporânea, o quanto a arte é uma potência política, né? Existem várias publicações que trabalham com isso, né? E né, se a gente vai pensar no nazismo, né, o Hitler, ele era
todo mundo sabe, né? Ele era um artista frustrado, que ele acreditava que sua verdadeira arte era só arte clássica, e ele era totalmente contra a arte contemporânea, contra outros tipos de expressão, né? Então ele queria retomar essa arte clássica, né? Esse período clássico. Então, como a gente vê que é utilizado como ferramenta política, o Goebbels, que foi o publicitário dele, também utilizou muito a imagem, né, enquanto ferramenta. Ele tinha uma frase, né? Uma imagem diz mais que 1000 palavras, né? E é isso, né? E diz muito, né? Porque aquilo fixa no nosso olhar, né? O olhar ele fica muito. É o que nós somos seres muito visuais, né? A gente toca com o olhar, que é o que a gente viu do Didi Uberman, né? O que toca com o olhar.